tarde a todos. Eu queria começar por agradecer aos presentes neste webinar. O IDL é um Instituto de Formação Política que tem entre as suas principais atividades um almoço mensal de debate que temos realizado durante estes últimos anos. Infelizmente, e devido à circunstância que atualmente vivemos, não é possível fazer esse género de atividades e, portanto, adaptando-nos àquilo que são as novas circunstâncias, lançámos este primeiro webinar e é com muito prazer que temos como convidado o Filipe Bouton e o Luís Aguiar Conraria para podermos estar aqui durante algum tempo a conversar sobre matérias ligadas às perspectivas económicas e àquilo que, no fundo, será o nosso futuro próximo em relação à economia. Eu queria deixar uma palavra muito especial aos nossos dois oradores e desde logo ao Filipe Bouton, pelas circunstâncias em que aceitou este nosso convite e as circunstâncias que hoje lhe dificultam evidentemente esta participação no plano pessoal, acreditando que tudo vai correr pelo melhor e dando uma palavra muito clara de agradecimento em relação à sua presença aqui hoje. Eu queria dar-vos nota que nós pensamos este webinar como uma conversa que eu irei moderar, lançando temas, mas evidentemente também aberta à participação daqueles que nos estão a ouvir, desde logo através do chat podem enviar questões que queiram colocar e que entendam como relevantes relativamente a este tema. Não estão aqui para me ouvir, isso é mais do que evidente, estão para ouvir os nossos oradores e, portanto, eu iria começar por pedir uma intervenção ao Filipe. O Filipe é formado em gestão de empresas, teve uma carreira também conhecida na área financeira, é CEO da Logoplast. A Logoplast não é propriamente uma empresa que precise de grandes apresentações, tal qual o seu CEO, mas todos nós, como portugueses, estimamos que tenhamos uma força de natureza industrial e uma força em relação a mercados que são mercados externos, e tem um pouco a ver com isso a pergunta que eu queria levantar. As previsões que são feitas pelo Banco de Portugal, pela Comissão Europeia, peço desculpa, dão para Portugal uma recessão este ano na ordem dos 6,5%, prevêem para o próximo ano um crescimento de 5%, aproximando-se um bocadinho da letra V em relação à recuperação da nossa economia, mas as previsões vão se alterando a cada momento. No fundo, aquilo que eu pretendia saber é se numa circunstância em que tudo é tão imprevisível, poderemos ter alguns traços de otimismo, ou como é que se vai traçar o realismo em relação àquilo que possa ser o futuro da nossa atividade económica e empresarial. Obrigado, Diogo, obrigado pelo convite, obrigado ao IDL pela participação, obrigado ao Luís de partilharmos neste convite, este almoço virtual. Se bem que eu seja mais apologista do almoço na antiga, do pré-Covid, mas enfim, rapidamente iremos chegar ao pós-Covid. Diogo, eu vou-me posicionar aqui mais como empresário ou como pelo lado das empresas, como gestor de uma empresa, do que propriamente no aspecto mais economista sobre as previsões da economia. Neste momento, as empresas, quem está a liderar, a gerir empresas, está preocupado com hoje à tarde, com a próxima hora, com o dia da manhã. Nós sabemos se a economia vai crescer 6,5%, 10% ou 12%. Se vai ser muito pior do que aquilo que o Banco de Portugal está a indicar, e eu, infelizmente, acredito que vai ser muito pior do que o Banco de Portugal está a indicar, ou do que alguns organismos internacionais estão a indicar. Se a recuperação é um V-shape, um U-shape, é quase que irrelevante, porque a gestão hoje das empresas é a sobrevivência do dia. Pensarmos que estamos praticamente há 9 semanas, 10 semanas em fechamento de empresas
nem lockouts, em layoff de empresas, sem receitas. Eu estou a falar da maioria das empresas, não estou a falar de algumas exceções que possam, pelo seu modelo de negócio, pelos produtos que têm, onde estão inseridas, terem tido uma atitude, uma atividade diferente. Mas, na sua generalidade, neste momento estamos numa situação que é de alerta total e de preocupação sobre o dia e não sobre a previsão a médio prazo, isto para todas as empresas. A preocupação é eu saber pessoas, por exemplo, que no Santini, para dar um exemplo, pusemos em layoff pessoas que em média podem ganhar 1.200, 1.100, 1.200 euros por mês e de repente estão a ganhar menos 30% do seu income. O que é que isto provoca de ansiedade nas pessoas? O que é que isto provoca de ansiedade em nós, gestores de empresa, nós empresários? Nós estamos a provocar de rombo na capacidade dessas pessoas de poderem comer. Eu acho que neste momento os empresários, a grande preocupação é o dia-a-dia. Não sentem nenhum empresário a grande preocupação sobre o que se vai passar daqui a um ano. As oportunidades vão existir e certamente iremos falar sobre esse tema. A maioria das empresas vão poder até crescer num futuro. Agora, hoje a grande preocupação das empresas é o financiamento, é conseguirem ter os fundos necessários para sobreviverem no dia-a-dia, é conseguir minimizar o impacto para todos os que trabalham na empresa e criar questões e condições de segurança e de higiene para a reabertura que neste momento está a acontecer. Se nós olharmos para o que acontece na maioria das empresas, as industriais, que é o nosso caso, nunca fechamos. As comerciais, que é o caso da restauração, estamos neste momento em reabertura. Mas estamos em reabertura em que, na maioria das empresas em Portugal, nós tínhamos uma economia altamente dependente do turismo. O turismo em Portugal representa cerca de 19 ou 20%, se a memória não me falha, de exportações, representa cerca de 13 ou 14% do seu PIB. Ou seja, o impacto que tem o ter desaparecido de repente turistas é um impacto brutal nas empresas. Portanto, a nossa grande preocupação hoje é o dia-a-dia, Diogo. Não é tanto, muito honestamente, é o crescimento. Enfim, interessa muito saber se vamos de crescer de 10%, de 9% ou de 8%, mas interessa mais eu saber se vou ter o dinheiro necessário para pagar os ordenados. Eu como empresa, não estou falando do nosso caso particular, mas eu como empresário ou eu como gestor, se vou conseguir pagar os ordenados e sobretudo o que é que eu vou conseguir vender hoje à tarde ou amanhã. Essa é a grande preocupação e talvez aí tenha sido onde se tenha pecado um pouco. Tivemos, acho que do ponto de vista político, as decisões que foram tomadas foram corretas. Eu não sou minimamente apoiante do governo que existe, não sou um adepto fervoroso nem adepto do Partido Socialista, nem do Dr. António Costa, mas tomou as atitudes que tinha que tomar, até as tomou corretamente. Era complicado qualquer político tomar decisões ou tomar opções diferentes daquelas que o António Costa tomou. Porque hoje, à segunda-feira, é fácil tomarmos decisões. Não, devíamos ter tomado outro tipo de decisões. É fácil. Mas, enfim, nós sabemos que os políticos tomam decisões, infelizmente, em função dos votos, mais de curto prazo do que provavelmente de médio e longo prazo, mas dentro do que se conhecia na altura, aqui há 2 meses e meio, as decisões tomadas foram as corretas. Aliás, muitas vezes antecipadas pelo português, muitas vezes antecipou até as decisões que foram tomadas. Agora, neste momento, a grande preocupação é, passar 2 meses e meio, como é que eu, como empresa, me vou conseguir adequar ao que são as novas realidades. Essa é a minha grande dificuldade. Muito obrigado, Filipe. Eu agradeço muito esta intervenção, assim como agradeço a participação ao Luís Aguiar Conradia, que é professor na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, é doutorado em Economia, é professor associado com agregação, é colunista em jornais nacionais, desde logo no Expresso, teve uma participação que o tornou especialmente conhecido e reconhecido pela opinião pública no Governo Sombra. Eu pretendia fazer uma pergunta um bocadinho no seguimento daquilo que nos disse o Filipe, que é perceber como é que a economia portuguesa pode dar o tal salto no sentido de deixar a recessão quando vemos que os nossos principais mercados em relação à exportação
são a Espanha, a Itália, a Alemanha, o Reino Unido e os Estados Unidos, 3 deles na zona euro, um que deixou agora a União Europeia, mas que também vai ter as suas dificuldades, e como é que nós podemos acreditar, no fundo, que as previsões, e estou a falar com um economista reputado, que as previsões, no fundo, aqui poderão acertar. Já vimos que da parte dos empresários a preocupação está na gestão precisamente do dia-a-dia e não propriamente deste género de previsões, mas também aproveitando algo que nos foi dito por Filipe, tem a ver com a questão do turismo. Podemos conversar um pouco antes desta sessão, e eu sei que o Luís não tem propriamente uma ideia tão pessimista em relação àquilo que vai ser a evolução do turismo, portanto lancei um bocadinho algumas pistas que dão para falar de tudo o que no fundo o Luís quiser. Luís. Ok, ora, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os que estão aqui e em especial a quem está a debater diretamente comigo, naturalmente. Este é mesmo daqueles casos em que eu, que detesto fazer previsões e que ativamente me recuso a fazer previsões, e até os jornais até já me deixaram de contactar no início do ano para fazer as projeções das projeções do ano, e como se vê, as deste ano toda a gente errou. Neste caso é quase ridículo, eu concordo bastante com o que o Filipe Botton estava a dizer, é quase ridículo fazer previsões a um ano, quer dizer, isto não há nenhuma experiência parecida com esta que nos permita fazer previsões razoáveis, e tudo isto está dependente da evolução do vírus, da doença, da epidemia, portanto, e não há consenso, quer dizer, neste momento, se perguntarmos a 3 ou 4 epidemiologistas diferentes se vai haver uma segunda vaga ou uma terceira vaga, se o vírus se vai mutar, se vai haver vacina, uma pessoa num dia tem notícia a dizer que a vacina de Oxford está quase pronta e que dentro de uns meses a temos, no dia a seguir temos a notícia de que a vacina vai durar um ano. Isto, de facto, é fazer previsões com base nestes cenários, não é possível, e, portanto, desta vez acho que os economistas estarão desculpados por errarem todas as suas previsões. A única previsão que eu gostei, de todas as que eu vi, foi a da Universidade Católica, que apresentou um cenário otimista que basicamente previa que o PIB iria cair este ano 4% e um pessimista de 20%. Portanto, isto é mais ou menos o que eu penso, quer dizer, se formos muito otimistas e se a economia começar a bombar dentro de alguns meses, então a economia só cai 4 ou 5%. Se as coisas correrem muito mal, vai até aos 20% e não conseguimos, e não vejo como prever isto. Agora, quando falamos da recuperação, e quando o Diogo estava a falar da recuperação em V, eu aqui imaginar um V só se for um V com uma segunda perna um bocadinho mais curta, porque objetivamente, portanto, há uma queda, recuperar ao nível em que estávamos antes, nos meses pré-Covid, será difícil porque vai haver destruição de capital. Vai haver destruição de capital, quer dizer, nós sabemos que várias empresas irão à falência, não há volta a dar a isto. Empresas endividarem-se para pagar salários quando as suas receitas são nulas é complicado, quer dizer, necessariamente muitos empresários chegarão à conclusão que mais vale fechar. E isso traduz-se numa redução do potencial da economia, em que mesmo, portanto, quando a economia, se daqui a 6 meses estiver já tudo bem, do ponto de vista de saúde pública, teremos menos empresas e, claro, teremos oportunidades de crescimento mais tarde, mas no que é possível perspectivar neste momento, temos necessariamente uma recuperação incompleta ou uma recuperação parcial. Agora, qual é a melhor política económica para lidar com isto? Isso é outra questão que se calhar podemos deixar mais para a frente. Podemos ver uma perspectiva mais liberal ou mais intervencionista. Deve o Estado apoiar as empresas ou deve o Estado esperar que as empresas se ajustem ao mercado? Mas deixamos isso penso eu, para a secção de perguntas e respostas. Alguém irá perguntar sobre isso, de certeza. Outra pergunta que estavas a fazer, ou que estava a fazer o Diogo, tinha a ver com o turismo, não é? E, ora, em relação ao turismo,
é evidente que necessariamente este ano vai ser um estouro. Este ano é um estouro, não há volta a dar, quer dizer, eu ainda estava a planear ir passar umas semanas aos Açores, quando começo a ler aquelas regras das quarentenas nos Açores e por aí fora, e desisto, pronto, não vou, não estou para isso. E contacto companhias aéreas, umas deixaram de voar, outras dizem pode fazer reservas, mas provavelmente vamos devolver-lhe, vamos depois emitir-lhes uns vouchers se os voos não forem possíveis, se não for possível haver voos. Portanto, necessariamente, não só o turismo estrangeiro, portanto, a exportação de serviços, digamos assim, vai necessariamente reduzir-se, como mesmo o turismo interno, que poderia parcialmente compensar isto, será necessariamente mais reduzido. Agora, quando a crise passar, a crise sanitária, portanto, quando a crise sanitária passar, eu, apesar de tudo, quando olho para os nossos concorrentes diretos, e não estou aqui a tentar fazer apenas uma descrição de facto e não, obviamente, a desejar qualquer mal aos nossos concorrentes diretos, evidentemente, mas quando nós olhamos para os nossos concorrentes diretos, como Espanha e Itália, sofreram mais do que nós. Sofreram mais do que nós. E, portanto, eu imagino que turistas ingleses, suecos, alemães, daqui a um ano, quando tiverem de escolher uma praia ou uma cidade do sul da Europa onde ir, se calhar preferirão Portugal à Espanha ou à Itália. Portanto, nesse aspecto, do ponto de vista relativo, o facto de Portugal não ter sofrido tanto como alguns dos nossos concorrentes diretos pode ajudar a que o choque não seja tão grande em Portugal como nos outros países. Mas não sabemos, objetivamente não sabemos. Mas nós já no passado beneficiámos de um efeito parecido, que foi com os ataques terroristas que houve em alguns países, como a Tunísia, que acabaram por trazer turistas extra para Portugal. Agora, mais uma vez aqui, eu não consigo ser otimista, lamento, eu costumo ser otimista, mas neste cenário não consigo. Portanto, nós temos, a economia portuguesa tem alguns problemas que tinha vindo a resolver e que agora se agravam, não é? Que tínhamos excesso de endividamento, quer do Estado, quer das empresas, vai aumentar. Tínhamos empresas zombies, aquelas empresas que lutam para sobreviver e que não investem, mas sobrevivem e não dão lugar a outras mais produtivas. Vamos ter mais empresas zombies. Tínhamos o balanço dos bancos que estava a ser limpo. Vamos ver como é que vai ficar depois como é que vão ficar depois destes meses. Portanto, os problemas que nós tínhamos agravaram-se e o motor da nossa economia, que era o turismo, pelo menos este ano, gripou. Portanto, eu não consigo ser otimista e compreendo o que o Filipe estava a dizer das empresas estarem a lutar para sobreviver. E depois com o Rodrigo, se me permite, sim, claro, alguma interatividade, que é um mundo dual, porque vemos as empresas só para ter um número, há 1.200.000 pessoas que estão em layoff, com uma perda de rendimento brutal. Isto não são 200 ou 300 pessoas, isto é um número enorme. O número de desempregados que esta crise vai criar, vamos voltar 15 anos para trás. Há um número que... Posso só fazer aqui uma nota, uma pergunta do nosso comum amigo Tito Arantes Fontes, que pergunta precisamente se o apoio do Estado em relação ao layoff chegou mesmo às empresas e se o apoio da banca também está a chegar e em que timings. Já lá vou, deixa-me só dizer uma coisa. Há um número que a mim me impressionou, e o Luís conhece também, que é de 2008 a 2009, foi na altura da crise de Lehman Brothers, portanto de subprime, até 2020, nos Estados Unidos criaram-se cerca de 32 milhões de empregos. Nos últimos 2 meses e meio, houve 36 milhões de novos empregados, ou seja, em 2 meses e meio evaporaram-se os... Claro que a economia é mais flexível, claro que é mais fácil, mas ou seja, em 2 meses e meio destruíram-se 12 anos de crescimento económico, de criação de emprego. Os desempregados que vamos ter em Portugal, vamos ter cerca de, para mim, para cima de 700 mil desempregados em Portugal. Mas aquilo que mais me choca, no meio desta crise toda, e já que estamos a falar do ideal, é nós empresários, as empresas, com estas dificuldades. E depois vemos os funcionários públicos, com o maior respeito por todos os funcionários públicos, que, pura e simplesmente,
foram para casa, alguns em teletrabalho, outros vagamente. São 300 mil funcionários camarários que calmamente vão para casa. No outro dia estava com uma câmara, pouco interessa qual, não é onde eu resido. Há um número, aliás, eu gostaria que este número vai nos permitir esta crise, temos que olhar sempre para o lado cheio do copo. E há uma reforma do Estado que vai ser feita, ou que pode ser feita instantaneamente e de forma objetiva, aproveitando esta crise, que é ver quais foram os funcionários públicos e os funcionários camarários que não fizeram o login desde que estão em teletrabalho. E é fascinante porque em alguns números é acima de 50%. Ou seja, nós temos provavelmente 50% de pessoas que vão ao seu trabalho público, à Câmara, mas que não trabalham. Estou a ser injusto, com certeza, mas retiramos 50% dos 50%, 25%. Já eliminámos talvez muita gente que possa ir produzir por outros locais, com outra forma de estar. Portanto, eu acho que há aqui um mundo dual. Pois o que acontece? Estas pessoas da função pública foram para casa a receber exatamente o mesmo. Não há como, nos privados, os layoffs foram perder 30% de rendimento, que é brutal. Ou seja, não há sequer o cuidado de chamar a atenção que assim, eu não posso, eu sou tão português quanto um português que é meu colega, meu amigo, funcionário público. Temos que partilhar os ganhos, mas também partilhar quando há dificuldades. E não há essa partilha. Eu compreendo que os 3,5 milhões de aposentados são a grande base de votação de qualquer governo, e os funcionários públicos o restante. Agora, tem que haver aqui, chamar-se a atenção sobre esta situação que eu acho que é escandalosa que se está a passar neste momento em Portugal. Há filhos e enteados. Peço desculpa, enfim, mas estava-me aqui no coração, Diogo. Senhora, mas é evidente que tem razão, não é? É evidente que tem razão, há exceções, no caso dos médicos e dos professores, que mantiveram a atividade, no caso dos médicos e enfermeiros então é mais do que óbvio, mas é evidente que na generalidade tem razão e que não se justifica nada que não haja maior partilha de custos, de sofrimento, basicamente é disso que estamos a falar. Agora esperemos que quando vierem os orçamentos retificativos que esta situação seja retificada, não é? E, portanto, e que os custos sejam distribuídos por todos. Não consigo conceber que assim não seja. Mas vamos ver. Vamos ver. Já agora, entra dentro de uma pergunta que nós já aqui recebemos, que é do Alberto Saavedra, que diz: o que pode Portugal fazer mais para... peço desculpa que, entretanto, entraram outras e, portanto, isto... Mas o que pode Portugal fazer mais para se da crise económica? Há alternativa a empréstimos garantidos pelo Estado a empresas, algumas já estavam altamente alavancadas e endividadas? Exato, essa era a outra parte da discussão que é interessante e que é importante, porque aqui já estamos a discutir o futuro e não o que se fez nos últimos tempos, que bem ou mal feito está feito. E eu concordo com o Filipe Bouton, não consigo imaginar um governo a ter medidas muito diferentes das que este tomou. Portanto, para mim, os últimos 2 meses são os últimos 2 meses. Estão arrumados. Agora, quando falamos do futuro, é evidente que essa questão é pesada e já começa a ser uma questão ideológica. Porque uma coisa é, a partir do momento em que o Estado manda fechar empresas ou manda fechar as lojas e, portanto, as empresas deixam de ter formas de escoar e por aí fora, quer dizer, objetivamente, se o Estado manda as pessoas para casa e se o Estado impede as empresas de trabalhar, então é a responsabilidade do Estado, e aqui o Estado eu sei bem que somos todos nós, não vale a pena escreverem mensagens a dizer que o Estado não existe, que é o contribuinte que paga, eu sei que é o contribuinte que paga, é a responsabilidade do Estado pagar. Se o Estado impede uma empresa de trabalhar, então é a obrigação do Estado apoiar essa empresa. Isso é um ponto. A partir do momento em que a economia reabre e as pessoas não vão a essa empresa porque não querem, se calhar porque alteraram os seus padrões de consumo, porque têm medo de sair de casa, seja o que for, já não é responsabilidade do Estado. Agora, claro, nós queremos na mesma um Estado que ajude a economia a recuperar depressa, mas aqui entra uma visão ideológica que é importante. Que é, deve o Estado apoiar as empresas ou deve o Estado, um bocadinho à americana ou da forma anglo-saxónica, deixar que o mercado limpe as empresas que não se conseguem adaptar à nova economia e promover com isso a criação de novas empresas? Ou seja,
sofrer um bocadinho mais no curto prazo, um bocadinho não, bastante mais no curto prazo, na esperança de que rapidamente a economia cresça de uma forma mais pujante. Eu aí não tenho grandes respostas. Eu diria que no que toca a apoios do Estado, nós estamos no limite do que podemos fazer. A não ser que venham mais apoios da União Europeia, como aquele que terá sido anunciado nos últimos dias por Angela Merkel e Macron, mas que ainda falta ser concretizado para sabermos como é que vai ser materializado. Portanto, a não ser que haja um grande apoio europeu, o nosso Estado eu não vejo que possa fazer muito mais do que aquilo que está a fazer. Nós estamos no limite, nós temos uma dívida pública de 120% do PIB. É assim que começamos a nossa crise. Se estivéssemos como a Dinamarca ou a República Checa, que começaram esta crise com uma dívida pública de 30%, podíamos discutir, ok, se calhar vale a pena ter um déficit de 30% ou de 40%. E passamos de uma dívida de 30% para 70%. É gerível. Foi um bocado o que aconteceu com a Irlanda quando foi a crise bancária. Também tinha uma dívida pública minúscula, conseguiu ter déficits de 30% e de 40% e rapidamente conseguiu absorver aquilo com a ajuda da Troika, é certo, e agora o crescimento limpa a dívida. Agora, nós não estamos nessa situação. Nós não estamos. Portanto, nós temos uma dívida pública perto de 120%, vamos ver onde é que vamos parar, 135%, 140%, não temos hipótese de ir mais longe do que isto e espero que não estejamos a ir longe demais no sentido de espero que não venhamos a ser penalizados. Obrigado. Esses números é voltar a 2014, basicamente, é voltar a quando nós estávamos a tentar recuperar e baixar a nossa dívida. É pior, porque quando nós estávamos em 2014, tínhamos o mundo inteiro a crescer, e tínhamos vários países da Europa com dívidas relativamente baixas. Nós neste momento estamos a falar do mundo todo, o mundo inteiro a endividar-se, os países todos a endividarem-se, e portanto nós em 2014 não havia dinheiro para nós, para a Grécia e para a Itália. Agora vai ser necessário dinheiro para nós, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Itália, para a Espanha, para todos. Portanto, agora a situação é mesmo mais complicada, porque nós antes tínhamos o mundo a puxar por nós e agora não, agora temos o mundo no mesmo barco em que nós estamos. E isso é das regras da economia. Quando a vida corre bem aos outros países, isso é bom para nós, não é mau. Inclusive fechou-se a porta da imigração, que era uma válvula de saída muito importante para a economia portuguesa. Ora, aí está, exatamente. Completamente e definitivamente, nos próximos 5 anos fechou. Só para responder, Diogo, que sim, chegaram, os apoios para as empresas chegaram. E, portanto, nesse aspecto, acho que nós não podemos criticar o Estado relativamente aos apoios e deles terem do dinheiro ter chegado às empresas. Chegou, se admite que em alguns casos as empresas possam ter chegado, não sei. Todas as empresas que eu conheço, onde os empresários ou os gestores pediram apoio, nomeadamente através do layoff, todos esses apoios chegaram. Relativamente ao tema das linhas Covid, que é os financiamentos de agora mesmo, também aí chegaram os montantes e quando não chegaram, porque as linhas esgotaram. E, portanto, o tema é que houve um esgotamento das linhas, porque há aqui um ponto que é, nós somos um país pobre. Que é aquilo que o Luís estava a dizer, que sou menos economista e sou mais direto, nós somos pobres. E, portanto, o dinheiro é o que há e não há mais. Agora, os bancos aí têm que ter um papel também de poder analisar as empresas que merecem e não merecem através da sua avaliação de rating e de scoring. Porque muitas empresas que hoje em dia estão a pedir dinheiro, talvez valesse a pena de olhar se são empresas que nos últimos 2, 3 anos tiveram uma atitude de gestão da sua tesouraria, do seu balanço correta, ou se tiveram a desnatar a empresa e também agora se põem a pedir ao Estado. Deve haver uma seleção natural, ou deveria haver uma seleção feita por alguém de fora, relativamente a essas empresas, para tentar separar um pouco o trigo do joio relativamente a essas empresas, que não é fácil, mas que a banca pode fazer, porque a banca tem todos os instrumentos para poder atuar nessa perspectiva. Filipe, eu tinha aqui uma pergunta, estou a falar mais alto porque já recebi aqui uma mensagem a dizer que me estão a ouvir baixo, mas eu tenho aqui o Luís lança um desafio, uma base ideológica, não é? Deve, no fundo, ser o Estado a apoiar ou deixar o mercado funcionar, havendo até possibilidade de desaparecimento de empresas que depois voltarão a surgir outras. Por exemplo, o Alexandre Seneval deixou aqui um comentário de acordo com o qual a nossa economia não é a americana e a capacidade de desemprego não é a mesma.
se nós tivéssemos que fazer uma escolha entre estas duas hipóteses, não é? No fundo, o apoio do Estado ao mercado a funcionar, qual é que veria como melhor para esta recuperação económica e para esta nossa situação? Como empresário, talvez dos temas que vale a pena olhar, eu olho para a frente e olho de uma forma otimista, não sou minimamente pessimista relativamente ao assunto. O Estado de Portugal não vai falir, não vai fechar, vamos passar por dificuldades, vamos baixar um certo nível de vida, mas o Estado não vai fechar, o país não vai fechar. E, infelizmente, o Luís estava há pouco a dizer uma coisa relativamente ao turismo, que é algo que me preocupa, porque nós sempre nos aproveitámos, e Portugal cresceu nomeadamente no turismo, mas sempre fatores exógenos e não fatores endógenos. Foi a crise terrorista que de facto trouxe os turistas para Portugal, é agora o facto de, ainda bem que tivemos menos mortes e um sistema de saúde, não é o sistema de saúde, e a saúde dos portugueses parece reagir melhor a esta situação e faz com que não tenha havido tantos problemas sanitários como houve noutros países e que nos possa beneficiar, mas mais uma vez são fatores exógenos. Aquilo que se poderia aproveitar este momento, e seria o momento correto, que é pôr o Estado finalmente a olhar para os custos de contexto e a falar com as empresas. E a perguntar como é que se pode facilitar a vida às empresas, baixando os custos de contexto, baixando as dificuldades de crescimento ou de fazer em Portugal, ou de criar em Portugal. Quem cria riqueza são as empresas. Com todo o respeito pelo Estado, com todo o respeito pela visão que possa existir nessa matéria, quem cria riqueza no país são as empresas. São os empresários assumindo riscos. Não é o Estado que cria riqueza. Enfim, e no passado, os Estados que criaram riqueza, sabemos o que deu do ponto de vista de solução final. Portanto, seria um momento de articular um diálogo entre o Governo e as empresas, mas não algumas confederações. Uma coisa que é chocante é, com exceção talvez da Confederação de Turismo, a Confederação Patronal não existe. Nem sei se ela existe de per si, mas não existe. Não teve em nenhum momento, não apresentou nenhumas soluções, não dialogou, não representou de facto as empresas neste momento. A Confederação de Comércio chega-se ao ponto de que tem empresários do comércio que se reúnem entre eles para dialogar com os shoppings porque não se revêem na sua associação. Ou seja, há aqui uma ultrapassagem, as estruturas que existem estão a ser ultrapassadas pela velocidade dos acontecimentos. Mas este seria o momento correto de tentar pôr o Governo a sentar a blusa de forma aberta, a falar com as empresas e como é que nós podemos baixar os custos de contexto e, com isso, acelerar a recuperação. Porque a recuperação vai passar pela criação de emprego e a criação de emprego vai passar pela saúde das empresas. E as oportunidades vão surgir, porque esta crise toda vai levar a que, dentro da cadeia de valor, as empresas portuguesas, pela sua proximidade aos mercados, sim caíram, como o Luís diz muito bem, mas as economias caíram, as economias europeias caíram, mas eram fortemente abastecidas por países que não Portugal. Portugal aqui pode ter uma palavra a dizer na cadeia de valor futura que vai ser feita. Mas para isso nós temos claramente que olhar para dentro e dizer o que é que nós podemos fazer para baixar os custos de contexto e tornar as empresas portuguesas mais competitivas e não estigmatizar tudo o que seja um empresário em Portugal. Esta pergunta é interessante, no fundo, perceber como é que nós podemos baixar os nossos custos de contexto das empresas, se devemos olhar mais para o mercado interno ou para o mercado externo, também foi uma pergunta que aqui foi colocada, e que modos é que podemos ter a nível das políticas públicas para poder fomentar uma maior concorrência e competitividade entre as empresas para que elas sejam o motor de que o Filipe também nos falava e que têm sido, desde logo, no setor exportador. Comigo ou com o Filipe? Comigo. Luís. Ok. Em relação ao mercado externo, é evidente, há bocado o Diogo estava a falar dos países com quem tínhamos maiores relações comerciais, para os nossos principais clientes, e aquilo parecia a lista dos países mais atingidos pela Covid. Aquilo parecia de propósito para desanimar. Mas a verdade é que
eu aí concordo com o Filipe, os empresários portugueses já deram provas de se conseguirem adaptar e de conseguirem ganhar cotas de mercado quando têm de ganhar cotas de mercado, quando o mercado interno desaparece, que têm sido absolutamente, foram absolutamente extraordinários na crise anterior, e conto com eles para nesta também. Fazia só um reparozinho ideológico ao Filipe, quando falava da importância das empresas e que são as empresas que criam riqueza, e eu acho que a grande maioria das pessoas tenderá a concordar com isso. Mas para da próxima vez conseguir ter ainda mais gente do seu lado, em vez de dizer, disse duas coisas, disse as empresas é que criam riqueza e depois a seguir diz são os empresários. Portanto, diga às empresas no seu todo, incluindo trabalhadores, porque se há um problema que os sindicalistas têm é precisamente ver os trabalhadores como oposição ao empresário, quando obviamente devem ser cooperantes e estão na mesma equipa, e portanto aqui desse lado fazia esta sugestão que acho que consegue atrair mais pessoas para a sua causa. Agora... Deixa-me só dizer aqui uma coisa, que é assim, uma empresa é feita pela qualidade dos recursos humanos que existem numa empresa, e a arte de quem quer que seja numa empresa é ter a coragem de contratar para uma função dentro da empresa pessoas melhores do que ele próprio. É a única forma que uma empresa possa crescer e desenvolver-se. Mas quem à noite... Quem corre o risco é o empresário. Quem à noite vai para casa a pensar se tem que pagar os ordenados... É o empresário. Não, é o empresário. E essa estigmatização que se faz do empresário é algo que eu tenho o maior respeito e para mim não é uma questão ideológica, é uma questão prática e pragmática. É assim, um gestor de empresa, quando às vezes eu vejo que se apelidam gestores de empresários, enfim, eu tenho um sorriso interior, porque assim, um gestor, se a empresa corre mal, e sendo de qualidade, e a maioria são vocês, arranja facilmente outro emprego. Um empresário vai ter que passar umas noites em branco para perceber onde é que vai buscar dinheiro e como é que se vai reinventar para pagar ordenados. Portanto, eu repito, quem cria riqueza são os empresários com a coragem que têm de assumir o risco e de não deixar o dinheiro a domínios colchões. Peço desculpa, Luís, mas esta... Não peças desculpa nenhuma. Agora, continuando ainda a falar nas perspectivas futuras, eu acho que há uma alteração radical, ou que poderá ser radical, vamos ver, nos próximos anos, e que algumas pessoas têm falado na desglobalização. Aliás, outro dia até a capa da Economist fez capa com isso. Eu não acredito em visões apocalípticas de vai acabar a globalização, não acredito nisso. Mas há certas coisas em que acredito que não faz sentido um bloco económico como a União Europeia estar a depender totalmente de blocos externos para bens essenciais. E isso viu-se, por exemplo, no caso de alguns medicamentos, por exemplo. E não faz sentido de repente nós deixarmos de ter acesso a um medicamento porque a Índia deixou de produzir ou deixou de exportar. E isso pode trazer algumas oportunidades de volta a Portugal, porque Portugal foi dos países que mais terá sofrido com a entrada da China e da Índia na Organização de Comércio, portanto, na Organização Mundial de Comércio ali por volta do ano 2000, e perdemos, por exemplo, perdemos os têxteis, perdemos uma série de setores em tínhamos dificuldade em competir com outros países, e se calhar algum fechamento que venha a haver pode ser uma oportunidade para um dos países mais pobres da União Europeia, que é, neste caso, somos nós. Portanto, aqui o facto de nós sermos dos países mais pobres pode ser que sejamos aquele ou dos poucos que poderá beneficiar pelo facto de se fechar o comércio a outros países que ainda são mais pobres do que nós. E isso poderá trazer algumas novas oportunidades, e imagino isso a acontecer em alguns bens essenciais, como o caso dos medicamentos, onde nós já temos uma indústria muito razoável. Nós, no nível de medicamentos, temos a Bial, aqui perto, por exemplo, na indústria farmacêutica, temos já empresas instaladas que poderão ter aqui mais umas oportunidades de expansão. Agora, o outro aspecto que é mais ou menos visível ou que é mais ou menos previsível para os próximos anos é a aposta dos serviços online, não é? E, sei lá, entregas ao domicílio e por aí fora. E eu aí não tenho a mínima noção se as empresas portuguesas estão bem posicionadas para esse tipo de desafio ou não.
Mas se estiverem, é mais uma oportunidade que têm, claro. Luís, essa referência leva-me só aqui uma coisa que foi questionada, que é, nós esta semana tivemos conhecimento até de um pacote suplementar de ajuda à economia europeia que vai ser proposto pela França e pela Alemanha, e muito do que é a agenda europeia e os apoios serão para isso, passa pela ideia de apoio ao digital, a uma economia verde, a uma economia que é uma economia que está relacionada com esta questão de emergência, como desde logo a farmacêutica. Será que Portugal pode aproveitar desta lógica de uma agenda europeia na recuperação da sua economia, Filipe? Acho que isto volta àquele ponto inicial que nós tínhamos falado, ou que tínhamos abordado, que é o tema da cadeia de valor. Nós temos, enfim, pela indústria onde nós trabalhamos com a maioria dos grandes atores dos bens de consumo, os fast moving consumer goods, e embora eu concorde que o movimento, enfim, apocalíptico do fim da globalização trumpiana provavelmente não irá acontecer, pelo menos tão cedo. Agora, que vai haver aqui uma alteração da forma de pensar e de atuar por parte da maioria das grandes empresas, da criação de bens de consumo, em que a proximidade, por um lado, a não dependência ou a criação de redundância nos seus fornecedores, para permitir não haver uma dependência como aquela que existe hoje em dia, em que as cadeias de valores são completamente globais e totalmente incontroláveis. Isso é um movimento que eu acho que é inexorável e que vai suceder de forma... já está a suceder neste momento. Nós já nos estamos a beneficiar, que é uma coisa engraçada. Nas últimas 3 semanas ganhámos uma nova fábrica, meramente por uma questão de proximidade em detrimento de um fornecedor que era por acaso chinês para uma empresa europeia. Ou seja, isto é um movimento que vai acontecer, e eu acho que vai acontecer muito mais rapidamente do que nós pensamos. E as empresas portuguesas, as farmacêuticas, são fantásticas, mas eu acho que a maioria dos setores de atividade em Portugal são boas empresas, muito boas empresas. Muitas vezes pecam pela sua dimensão, mas ganham pela qualidade da nova gestão que tem vindo a aparecer. Ou seja, a nova geração portuguesa é extraordinária. Não estou a falar de mim, porque já estou claramente do outro lado da barreira, mas estou a falar claramente das pessoas até aos 35, 40 anos. São muito bons. Os portugueses são muito bons. São ótimos gestores. Demonstrado, é uma pena que esta crise vem ceifar o desenvolvimento e o aparecimento de todas estas novas empresas que estavam a surgir em Portugal. E vem destruir um sonho de pessoas que estavam-se a tentar muitas vezes até reerguer desde há 10 anos nesta parte. Agora, eu acredito que as empresas portuguesas vão se poder beneficiar e aproveitar, na Europa sobretudo, dos mercados de proximidade que vão existir. E o que nós estamos a falar, do que estava a falar em termos de distribuição do e-commerce, que em alguns mercados representa mais de 30% da forma de entregar. Por exemplo, um mercado que vai morrer, que é o mercado da cosmética, que é um mercado que claramente vai ter muitas dificuldades no futuro, o e-commerce representa mais de 40% da sua forma de entrega, por exemplo, na China, no tema da cosmética. Na Europa, que ainda estávamos em números muito baixos, o e-commerce vai ser uma realidade que vai ganhar muito rapidamente. E as empresas portuguesas, desde que soubermos aproveitar os modelos de gestão e de distribuição, vamos poder ser um player relevante nesses novos mercados. Obrigado, Filipe. Tenho aqui uma questão que é colocada ao Luís, que tem a ver com um artigo que o Luís escreveu há 3 semanas. A pergunta foi posta pelo Pedro Pestana Bastos, em que o Luís dizia que algumas certezas que nós tínhamos em relação à nossa situação económica e financeira iam sendo abaladas, e que uma delas era a do euro. 3 semanas depois, a pergunta que tenho aqui para te fazer é se, no fundo, a incerteza hoje ainda é maior do que era na altura em que o artigo foi escrito. Eram as minhas certezas, não eram nossas. Em relação ao euro, por exemplo, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda já há bastante tempo que abandonaram essa certeza. Não, eu, quando escrevi esse artigo, foi no contexto de considerar que era possível que a Itália e a Espanha se rebelassem.
aliás, eu considerei, no caso da Itália, foi tão maltratada pela União Europeia que realmente pus mesmo a hipótese em cima da mesa dos italianos fazerem aquilo que os gregos acabaram por não ter coragem de fazer na crise anterior. E numa situação em que a Itália saísse do euro e por arrasto também a Espanha, não estou a ver muito bem o que é que Portugal ficava a fazer lá. E era nesse contexto que eu estava a discutir. Se depois haveria ganhos líquidos ou não, teria essencialmente a ver com o que fosse negociado quanto à denominação da nossa dívida. Claro que se nós saíssemos do euro e a nossa dívida continuasse toda em euros, ia ser um desastre completo. Se conseguíssemos reconverter a dívida nacional na nova moeda nacional, aí haveria, se calhar, mais algumas vantagens. Agora, perguntaste, a pergunta era sobre a evolução nas últimas 3 semanas, e aí eu diria que as instituições europeias têm-me surpreendido pela positiva. Quer dizer, o Banco Central Europeu claramente só não faz o que não é mesmo capaz. Depois de algumas dúvidas iniciais, estão verdadeiramente lançados em apoiar, em fazer o mais possível parecido com o que está a ser feito em Inglaterra e nos Estados Unidos. E o plano ontem anunciado por Merkel e Macron mostra também que estes dois líderes não querem ficar na história como os coveiros da União Europeia. Eu penso que há uns tempos eu fiquei um bocado assustado, de certa forma, e liguei à saída de Inglaterra da União Europeia. Fiquei um bocado assustado com a ideia de ter uma alemã na Comissão Europeia e uma francesa no Banco Central Europeu, e pensei que, ok, então os franceses e os alemães estão mesmo a tomar conta disto e a fazer... e pronto, e interpretei isso como sendo, ok, agora já não temos aqui os ingleses para nos proteger dos alemães e dos franceses. A minha reação foi essa. Mas se de facto, como parece estar a ser o caso, isto corresponde a um compromisso sério da Alemanha e da França para salvar a União Europeia, então acho que tenho de ser mais otimista do que, a esse nível, estou mais otimista do que estava há 3 semanas. Portanto, acredito mais no euro do que há 3 semanas. Obrigado, Luís. Eu para o Filipe tenho aqui uma pergunta que foi aqui apresentada sobre duas formas. Nós vamos começar em junho a discussão de um orçamento suplementar e a pergunta era, no fundo, o que é que esperava e que fosse importante para as empresas a nível da despesa ou a nível da receita. Aliás, o João Almeida até faz aqui um desenvolvimento, que era, no fundo, como aproveitar este momento para conquistar competitividade externa, se para além da redução da burocracia é viável ter um programa agressivo de redução dos impostos sobre as empresas. Eu faria esta pergunta ao Filipe e depois também a faria ao Luís. Obrigado, Diogo. O drama é sempre o mesmo, enquanto que nós não reduzimos o peso do Estado na economia, é complicado diminuir os impostos, porque é a única fonte de receita do Estado. Daí ser fortemente apologista de diminuir o peso do Estado e de o Estado se tornar mais regulador e menos ator. Me faz uma confusão de sentir o Estado tão ator em Portugal. É claro que diferir impostos para empresas em função do seu sucesso, para voltar a créditos fiscais, seria, na minha opinião, a melhor forma, neste momento, tentar beneficiar as empresas. Porque as empresas, com a reabertura do mercado, as empresas vão ter que ser competitivas. Eu não sou apologista de pedir apoio ao Estado, não sou apologista de pedir ajuda ao Estado para as empresas. As empresas têm que viver por elas, mas não podem ser penalizadas por isso. Se nós pensarmos que o custo de contexto vale entre 2% a 3% da faturação de uma empresa, eu prefiro que me diminuam o custo da burocracia dentro de uma empresa do que me estarem a dar qualquer outro tipo de benefícios. Eu prefiro que, por isso mesmo, me deixem atuar mais livremente do que eu estar condicionado pelo Estado. Eu viver num Estado onde vivo, em que eu preciso de mais de 10 anos para autorizar e para poder ter a construção de um hotel em Lisboa, não me parece ser a melhor forma de viver num país. Eu, para viver num Estado onde se eu quero plantar meia dúzia de hectares de uma plantação agrícola, tenho que consultar 27 organismos,
não é a forma que eu posso ter de ajudar a eu me desenvolver. Retirem os entraves que existem e não deem dinheiro às empresas. Eu não preciso de dinheiro como empresa, eu preciso é que me deixem trabalhar de forma mais solta. O que não significa de não, e só para tranquilizar o Luís, de não seja para tratar da melhor forma possível quem trabalha na empresa. Eu só se tiver os meus colegas de trabalho altamente motivados é que vou conseguir ter sucesso. Agora, eu não posso estar dependente de burocracia para desenvolver uma empresa. Eu não quero dinheiro. Eu quero que nos facilitem a vida. E por isso é que eu falava dos custos de contexto. Muitas vezes, nós vemos funcionários públicos, com o maior respeito por quem trabalha na função pública, que trabalham em circuito fechado, enviando papéis de uma repartição para outra e de outra repartição para ela. E para mim a melhor prova foi esta, do não login dos empresários, dos colaboradores da função pública. Portanto, eu não quero dinheiro, não é por aí que a coisa vai, é sim por deixar as empresas trabalharem e fluírem. Muito obrigado. Luís, a mesma questão. A resposta vai ser mais ou menos a mesma. Também me parece que, do ponto de vista das empresas, muito mais útil do que subsídios é precisamente que as deixem trabalhar. E eu tenho dificuldades em entender tantos impostos e tantos subsídios, quer dizer, mais valia acabar uma coisa, reduzir uma e reduzir a outra. Acho que seria um ótimo programa para um governo. Acabar com todos os subsídios. E todos os subsídios de apoios para este setor, para aquele outro, e ver qual é a redução da despesa e fazer uma redução exatamente igual do IRS, por exemplo. Acho que seria um ótimo programa. Agora, é complicado quando temos a dívida que temos, não há grande volta a dar. E nós temos um Estado... Eu não quero entrar muito na discussão do nosso Estado ser muito grande ou não, porque, por comparação com os restantes países da Europa, isso para mim não é óbvio. Mas o que para mim é óbvio é que é bastante ineficiente. E o Filipe estava a falar na questão de termos uma melhor regulação, precisamente para trazer mais competitividade. Quer dizer, isso é impossível de fazer quando nós temos reguladores tão pouco independentes como temos. Aliás, vejam, nós estamos há um ano... Desculpem lá, isto não tem a ver com o tema, mas é um exemplo caricato. Nós estamos há um ano a discutir se Mário Centeno vai para o Banco de Portugal ou não. Quer dizer, quando a independência conta tão pouco quanto isso, em que esta porta giratória entre poder político e empresas, nesse caso poder político e regulador / supervisor, nem sequer entra em consideração, e temos até o Presidente da República a ir buscar exemplos do Estado Novo para justificar uma situação destas, quer dizer, esperar que em Portugal haja uma regulação independente e promotora da competitividade, eu acho que isto já é... Pronto, sim, eu sou a favor. Sou a favor, mas acho que é entrar mesmo no campo dos sonhos. E, portanto, não vejo, quer dizer, acho que sim, acho que é um bom programa para um partido. Respondendo à pergunta desta forma, não acredito que seja este governo, com o apoio que tem, que seja realista enquanto estiver este governo com o apoio que tem no poder. Luís, muito obrigado. Até porque me tiraste uma pergunta que eu ia fazer, que tem a ver com o último artigo que o Luís escreveu no Expresso, que era precisamente sobre esta questão da porta giratória entre a política e a regulação. Eu gostaria também, sobre isso, ouvir a opinião do Filipe. Se calhar não propriamente sobre o caso em concreto, mas deste relacionamento que vai existindo, ou pode existir, entre poder político e regulação. O que é que eu falo, Luís? Eu digo assim, a promiscuidade é uma vergonha. Em vez, se nós temos, eu penso que foi criado, agora está-me a falhar o nome, existe um organismo para avaliar a qualidade independente, um organismo independente para avaliar a qualidade de funções de topo no Estado. Quando penso que perdemos o Diogo, Luís, acho que vamos ter agora que entreter nós as hostes. Se nós vemos que em Portugal esse organismo não é escutado, não é ouvido de forma correta, para mim está tudo dito. Quando, e muito bem, se discute em praça pública
ou o tema da política portuguesa é o tema do Mário Centeno, um pouco me interessa se há exemplos do Estado Novo ou do pós-25 de Abril, com Miguel Beleza, mas é uma vergonha. Assim, o Mário Centeno, independente de gostar ou não gostar dele, é um homem que, pela sua formação académica, um homem que é doutorado em Harvard, com certeza que tem qualidades para poder ser um governador, certamente, penso eu, até porque trabalhava no Banco Central do Banco de Portugal. Agora, isso para mim não é uma discussão pública. E a promiscuidade que existe em Portugal, como noutros países, mas outros países eu não quero falar deles, eu falo do meu país, que é Portugal. Quando nós vemos que pessoas saem do governo e são nomeados em algumas empresas públicas, ou em empresas onde o Estado tem controle, ou em institutos públicos, porque fizeram parte de um gabinete, porque fizeram parte de um ministério, é um escândalo. É um escândalo, é uma vergonha. E existe conivência de todos os partidos, desde a esquerda até à direita, relativamente a esta situação. A Assembleia da República aceita, independente do seu espectro partidário, aceita esta situação. E é de facto, eu como português, acho que é uma vergonha. Um escândalo. Já agora, Sim, estás aí? sim. Ouve-se muito mal, eu vou falar por cima de ti, está bem? Tá bem, nós, tá bem. nós tomamos conta. Mas já agora, para voltar à questão do Mário Centeno, já que falei, já que pus o nome em cima da mesa, eu devo dizer que tenho por ele o maior respeito académico possível. Ele é dos melhores economistas portugueses na área de mercado de trabalho, portanto isso não está minimamente em causa. Para mim, o que está neste momento em causa, e também não está em causa a possibilidade de ele ser governador do Banco de Portugal. Isso para mim nem sequer é problema. Aliás, acho que é uma excelente escolha, mas é para daqui a 10 anos, ou daqui a 5 vá no mínimo. Agora, neste momento em que ele foi diretamente responsável por tantas intervenções do Estado na banca, em que ele nomeou administradores do Banco Central para o Banco de Portugal e, portanto, que supostamente é independente do poder político, simplesmente não faz sentido ele ir para lá agora. Ele vai para lá para lidar com a legislação que ele criou, com as pessoas que ele nomeou e com os bancos que estão financiados por esquemas criados ou negociados por ele. Portanto, isto não faz sentido, é um conflito de interesse enorme, uma promiscuidade enorme e, obviamente, o que ele tinha era de esperar 5 anos ou 10 anos até haver um período de nojo, que é o mínimo que se pode pedir, e com certeza que daqui a 5 anos ou 10 anos poderia tornar-se um excelente governador. Agora, isto, no caso do Banco de Portugal, estamos a falar da promiscuidade aqui, neste caso, é Estado ou poder político com o regulador. Mas nós vemos isto também entre empresas e reguladores, não é? Portanto, constantemente, sei lá, entre as empresas de telecomunicações, eu ia dizer telecomunicações e a Anacom, mas esse é um mau exemplo, que houve agora uma tese de doutoramento que até apontou a Anacom como sendo um dos reguladores mais independentes. Mas aí está, pode-se pegar num bom exemplo, como será eventualmente esse da Anacom, e tentar copiar para os outros. Também está aí um bom programa político para os próximos, para um partido da oposição, diria eu. E não deixa de ser interessante uma pessoa, portanto, eu a partir de agora, eu posso cometer qualquer crime, porque como o mesmo crime já foi cometido no passado, eu automaticamente estou ilibado. Acho que é correto nomear Mário Centeno, mais uma vez, independentemente das qualidades que todos lhe reconhecemos, quer profissionais, quer como homem, não lhe retiro nenhuma qualidade, longe disso, não o conheço pessoalmente, mas tenho a maior admiração por ele. Mas como no passado já houve 2 casos, pelo menos foram citados publicamente, então ele também pode. Portanto, amanhã eu posso roubar e ninguém poderá fazer nada porque várias pessoas roubam e já roubaram no passado. E, portanto, eu com o passado limpo o presente. E com essa forma de estar, nunca há uma verdadeira limpeza da política em Portugal, que é uma pena. Antes de passar para o tema seguinte, só para reforçarem um ponto. É evidente que é ridículo isso porque há 30 anos houve uma pessoa que foi de ministro para governador, o que se passou há 30 anos justificar o que se passa hoje. Obviamente que temos direito a aprender com os erros, não faltava mais nada que não pudéssemos aprender com os erros há 30 anos, mas por acaso eu até disputo isso, porque nessa altura o Banco Central não era independente.
ou pelo menos não tinha a independência que tem agora. Quando falamos no caso Silva Lopes e do Estado Novo, então aí não era de todo independente, portanto nem sequer fazia sentido falar em conflito de interesses por ir do governo para o Banco Central. Aliás, o Silva Lopes conta, e já contou em várias entrevistas, como o Ministro das Finanças lhe telefonava a dizer preciso que imprimas dinheiro para pagar aos funcionários públicos. Portanto, na altura, era um cargo de confiança política, ponto final, não havia qualquer independência. No caso ali de Miguel Beleza, já estávamos numa fase de transição porque queríamos aderir ao sistema monetário europeu e ao mecanismo de taxas de câmbio europeus. Mas, portanto, agora a situação é completamente diferente. Nem sequer faz sentido a comparação, além de ser ridícula a ideia de que, como cometemos erros há 30 anos, temos de os cometer agora novamente. Diogo, acho que já está em linha. Obrigado, estou sim senhora. Eu teria aqui uma pergunta e um pedido para uma intervenção final dos dois. E a pergunta tem a ver com a Caixa Geral de Depósitos. O Luís Gouveia Fernandes refere aqui que a Caixa Geral de Depósitos não tem tido nenhuma intervenção diferenciada face aos outros bancos nesta crise. Se faria sentido que o acionista único Estado determinasse uma intervenção diferente por parte da Caixa Geral de Depósitos. Para além disso, pedia aos dois, caso quisessem, para fazerem uma intervenção final. Filipe. Obrigado, Diogo. Obrigado, Luís. A Caixa não foi criada para ser diferente de um banco nos últimos anos. Ou seja, estarmos a querer fazer da Caixa aquilo que ela não é, não fará grande sentido. Se nós queremos ter um instrumento, ou se queremos ter um instrumento financeiro para apoiar alguma política do Estado, existiu no passado que era o Banco de Fomento, que foi alegremente destruído. Criou-se aqui há uns 10 anos atrás um novo embrião do Banco de Fomento, que se chamava SOFID, que era uma sociedade financeira de desenvolvimento, e que, se não me engano, o Sr. Ministro da Economia do atual Governo disse que nos primeiros 6 meses de ser Ministro iria pôr a SOFID a trabalhar. O que é um facto é que continua sem trabalhar. Então, se nós queremos ter um instrumento de política económica, política financeira de Estado, temos que definir qual é esse instrumento, e a SOFID existe como um banco de fomento, ou que possa ser o embrião de um banco de fomento. A Caixa Geral de Depósitos hoje é um banco comercial como qualquer outro banco. Tem, por acaso, um acionista chamado Estado, como poderia ter o Diogo, ou o Luís, ou o Filipe como acionista. Aliás, tem diretamente, já que somos contribuintes de Estado. Mas nada mais é do que um banco comercial. Não queremos fazer da Caixa algo diferente, para mim não faz grande sentido. Eu acho que deveríamos então definir um novo instrumento financeiro para implementar políticas que se querem implementar em Portugal. Portanto, eu iria por uma abordagem diferente, porque hoje em dia transformar a Caixa, que é um monstro comercial no bom sentido da palavra, com clientes, com empréstimos comerciais, empréstimos hipotecários, empréstimos imobiliários, ou seja, com M&A, portanto, é um banco com representações e com filiais fora de Portugal. Transformá-lo naquilo que não é, para mim seria quase que negativo na forma de trabalhar com a Caixa. Portanto, acho que mais vale começar do zero e tentar começar bem, mas fazer algo. Sobre Portugal e sobre a discussão que tivemos hoje, eu só gostaria de terminar positivamente, ou seja, foram só 2 meses e meio. O mundo desabou, mas foram só 2 meses e meio. Isto foi, ainda não demos por isso e já aconteceu. Eu acredito piamente que nós vamos recuperar, claro que sim. Que vamos recuperar mais depressa, acho que não. Acho que, infelizmente, vai haver em Portugal alguma miséria, vai haver algumas dificuldades em Portugal criadas por esta crise, sim. Vamos ter pobreza novamente em Portugal. Agora, temos que rapidamente nos empenhar todos em dar a volta e em ajudar a economia, em ajudar as nossas empresas, em podermos criar novamente um Portugal melhor e voltarmos todos a nos sentir felizes com isso. Nós já demos provas no passado que conseguimos. Demos provas pela forma obediente como criámos por moto próprio o confinamento, damos provas também como saímos do confinamento também de moto próprio de forma mais ou menos tranquila. Eu acho que vamos dar mais ou menos provas de como é que vamos transformar outra vez Portugal num país fantástico que nunca deixou de ser e onde gostamos todos e amamos viver. Muito obrigado. Luís.
Eu, em relação à Caixa, peço desculpa, mas vou não responder pela simples razão de que não sei responder. Eu não consigo perceber muito bem qual é a utilidade da Caixa enquanto banco público e, portanto, parece-me que, havendo Caixa, sendo um banco público, faz sentido atuar de forma diferente dos restantes bancos, mas, por outro lado, também se faz isso, obviamente vai criar prejuízo e vai se tornar um entreposto político também, vai se tornar, não, vai continuar ou agravar-se ainda mais, mas, por outro lado, ao mesmo tempo, também acho que em tempos de incerteza, o facto do principal banco português ser um banco que está garantido pelo Estado, também acho que é um fator de acalmia de nervosismos. E, portanto, não vou passar essa pergunta à frente, peço desculpa. Em relação ao que o futuro nos aguarda, eu penso que o Filipe está a tomar partido, entre aspas, por uma das visões dos epidemiologistas, que é que neste momento eles dividem-se e há aquela visão mais benigna de que o pior passou e que novas vagas que venham já serão muito mais leves, ou então, idealmente, que haverá já vacina. Da análise que eu faço dos dados e dos artigos que li, fui tentando ler alguns artigos científicos, essa também é a minha visão. Só que eu, de facto, não sou especialista na matéria, portanto, essa minha opinião vale pouco. Agora, é evidente que se houver uma segunda vaga que nos obriga a um segundo lockdown, as consequências serão severas, mais severas do que foi a primeira. Aí o pessimismo será terrível. Pondo essa hipótese de parte, então eu alinho em algum otimismo, à medida que as pessoas parem de morrer e que parem de haver notícias sobre mortes com Covid e que parem com as conferências diárias e que se comece a discutir futebol, que as pessoas, portanto, isso, e nesse aspecto até sou a favor do lado do raio do campeonato de futebol que recomece, para as pessoas terem outros assuntos para discutir, e de facto o desconfinamento é a melhor forma, é o melhor estímulo que existe para a economia. É o melhor estímulo que existe. E um trabalho que foi feito por economistas portugueses, infelizmente foi feito para a economia dos Estados Unidos e não para a economia portuguesa ou europeia, mas espero que rapidamente também façam uma versão do estudo para a economia europeia, ou portuguesa ou pelo menos europeia, concluíram que grande parte da redução da produção que houve nos Estados Unidos agora, portanto, cerca de 2/3, se deveu a um choque do lado da oferta e não a um choque do lado da procura. O que é que isso quer dizer? Desculpem lá, geralmente os economistas gostam de saber se a causa da crise se é um problema de falta de procura ou se é um problema de desajustamento da oferta. E se é um problema de falta de procura, faz sentido alguma política keynesiana de apoio às economias. Ora, a confirmar-se este estudo que foi feito para os Estados Unidos e aplicando-se na Europa, isso indica-nos que aquela visão keynesiana, do Estado keynesiano a estimular a procura, não será a forma correta de lidar com esta crise. Digamos que a atuação do Estado terá essencialmente duas formas. Uma que é a segurança social, que é, como estava o Filipe a dizer, vamos ter mesmo pobreza, vamos ter muito desemprego e, portanto, penso que aí estamos todos de acordo, da esquerda à direita, o Estado vai ter de apoiar essas pessoas e não pode deixar situações de pobreza, que a pobreza se alastre e que famílias caiam em situação de pobreza extrema. Portanto, penso que aí estaremos todos de acordo. Onde haverá debate ideológico, espero eu, é no que apoios é que podem ser dados às empresas, portanto, para absorver o choque da oferta. E aqui temos duas visões. Temos a visão que Filipe também ilustrou aqui, que é o Estado deve sair do caminho e acabou-se. E sim, desafio um partido como o CDS a ter esse programa e a apresentá-lo às eleições, porque sabemos perfeitamente qual é que vai ser o programa do outro lado. O programa do outro lado vai ser planos de fomento e de créditos e de apoios às empresas, que depois necessariamente vão sempre, pelo menos numa parte desses apoios, serão para os amigos e para os amigos dos amigos e para os primos, e era bom que isso se evitasse. Portanto, era bom que houvesse uma alternativa, e estamos aqui no Instituto Adelina Mar da Costa, portanto, é o sítio certo para ser um programa destes. Muito obrigado. Com este desafio
terminamos. Eu queria agradecer muito ao Luís e também ao Filipe, especialmente também ao Filipe pela circunstância em que teve que fazer este webinar. Agradecer a todos os que participaram e dar-vos conta que voltaremos para debater a Europa durante o mês de junho e que vamos dar novidades em relação a isso, mas teremos um webinar com o Miguel Poiás Maduro e o Henrique Bornet sobre a Europa pouco antes do Conselho Europeu, que vai decidir quais vão ser as ajudas aos Estados como Portugal. Muito obrigado a todos, foi um prazer grande. Acho que foi um grande momento do IDL, este início que estamos a fazer nesta fase dos webinars, e termino ao Filipe e ao Luís dizendo que são muito bem-vindos sempre que quiserem aparecer por cá. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. E boa noite Obrigado, a todos. boa tarde.